Olá, meu nome é Luiz Duarte e você está no Brazilian Council. Aqui discutimos relações internacionais e idiomas. No vídeo de hoje, vamos discutir sotaque. Muitas pessoas, quando estão aprendendo um novo idioma, elas se preocupam demasiadamente com o sotaque, né? As evidências que vêm do idioma nativo delas, né, o idioma de origem, para o idioma que elas estão aprendendo. Quando eu fazia o curso de Relações Internacionais, eu tive um professor que havia trabalhado na ONU e ele disse que quem deve se preocupar com o sotaque é espião. O espião, se ele se denuncia na sua pronúncia, ele tem consequências sérias a serem enfrentadas, né? Agora, se esse não é o nosso tipo de trabalho, e não é para a maioria de nós, nosso maior objetivo deve ser algo que a Shakira havia mencionado. Quando ela estava desenvolvendo o inglês dela, ela disse que ela não tinha pretensões de eliminar o sotaque dela, mas sim que a compreensão fosse fácil, né? Que a outra pessoa, por mais que ela tivesse um sotaque ali da origem dela, ela carregasse alguma coisa, isso não prejudicasse a comunicação. E aí vem a grande jogada, né? A gente consegue sim ser fluente mesmo carregando um sotaque. Quando eu estava no meu intercâmbio na Espanha, em um determinado momento eu estava conversando com um grupo de amigos espanhóis e fazendo inúmeras interlocuções e conversas. E aí um deles falou: Luiz, você pode voltar para o Brasil e falar que você é fluente em espanhol. Daí eu perguntei: ah, legal, e o sotaque? Ele falou: olha, é péssimo. Você abre a boca, a gente sabe que você não é daqui. Mas vale recordar que ele disse que, mesmo com o sotaque, eu era fluente. Né? Isso a gente vê claramente quando a gente lida com pessoas de outros países, né? Quando a gente está lidando ali com asiáticos, alguns europeus. Quem gosta de MotoGP, por exemplo, assiste as entrevistas dos pilotos espanhóis e italianos, eles costumam carregar um sotaque bem forte e são fluentes. Né? O que não pode acontecer é quando o nosso sotaque é tão forte que dificulta a compreensão. Se isso está acontecendo, aí é algo que deve ser olhado com atenção e desenvolvido e melhorado. Né? Um outro ponto que é legal ressaltar é para a gente desenvolver, né? Porque para a gente melhorar a nossa compreensão, um ponto é que a gente soe mais próximo possível do sotaque nativo, né? Que é uma coisa difícil de chegar, até mesmo porque todo mundo tem sotaque. Né? Se você está aprendendo inglês, você pode pegar o inglês com sotaque texano, ou do Midwest, da Inglaterra, ali naquela parte mais de Londres, que é o sotaque britânico mais conhecido, mas mesmo no Reino Unido nós temos vários outros sotaques. Tem o sotaque da Irlanda, Irlanda do Norte, tem o sotaque da Escócia, que todos se diferem um pouco, alguns muito, né? O escocês e o texano são sotaques do inglês que chamam muita atenção, são muito fortes, e tem sotaques que vão variar menos, né? Que vão ser mais fáceis da gente pegar e a gente se acostumar, né? Digamos que são os sotaques que estão mais correntes ali nos meios de comunicação, nos filmes de maior popularidade, mas se a gente pega algo mais ambientado num determinado período ou muito focado em uma determinada comunidade, nós vamos ver um sotaque mais evidente. E aí a gente pode ter dificuldades, né? Quando a gente pega o da Escócia, quando a gente pega alguns sotaques indianos, né? São sotaques que, no caso do inglês, exigem mais. Da mesma forma, isso acontece com o espanhol. Né? A gente tem o sotaque da Espanha, do México, do Peru, da Colômbia e de todos os espanhóis, o sotaque mais forte é o sotaque platense, né, que fica ali Uruguai e pega a parte da Argentina ali em torno de Buenos Aires e aquela região da Grande Buenos Aires. Né? Se a gente vai para outras regiões argentinas, já se distancia desse sotaque mais famoso, né, na parte do espanhol. Quando a gente está desenvolvendo essa pronúncia, né? Uma coisa que é bem interessante numa história que a gente vê, né, muitas vezes ser informada por aí,
é que pessoas que se atêm muito à forma como elas já se comunicam no seu idioma nativo, elas têm mais dificuldade de desenvolver esse novo idioma. Steve Kaufmann, um poliglota canadense, que eu gosto muito de acompanhar o material dele, recomendo para quem gosta do tema, ele fala de um caso de um aluno de francês que tinha muita dificuldade com a pronúncia e as pessoas criticavam muito isso, e ele não conseguia contornar, até que um dia ele decidiu se vestir naquele estereótipo francês mais clássico e então ir para a aula e viver o personagem francês. E ele estava fazendo aquilo o que a princípio parecia uma zoação, né, dos franceses, mas na verdade ele começou a falar um francês muito mais próximo da realidade, né? O ponto central ali é ele abraçar a cultura. O poliglota Benny Lewis, que escreveu o livro Fluent in 3 Months, né, fluente em 3 meses, é uma alegação até muito questionável, né? Vários outros poliglotas questionaram algumas das afirmações feitas por ele, mas ele traz muitas dicas no livro, isso é um fato, e dependendo do idioma, se ele é muito próximo do seu idioma, ou um idioma que você conhece, tendo tempo, você pode conseguir construir esse idioma nesse período, mas dependendo pode precisar de mais, né? Ele fala que ele estava no Egito, tentando desenvolver o árabe dele, e sempre que ele chegava num determinado local, as pessoas sempre falavam com ele em inglês. Ele é irlandês e ele não entendia por que isso acontecia, mesmo ele chegando e falando em árabe. Então, ele tomou um tempo para analisar como eram os egípcios e viu que os homens usavam bigode ao invés de barba, tinham outros tipos de vestimenta. Então, ele buscou mudar um pouco o seu armário, deixou apenas o bigode, e a partir dali, em que ele, né, em teoria, a gente coloca ele entrou no personagem, ele começava a chegar nos locais falando em árabe e as pessoas já falavam com ele. Então, o ponto aqui, né, pegando do inglês fake it till you make it, né, finja até que você consiga, a ideia não tem nada a ver com ser falso, muito pelo contrário, sim com abraçar essa cultura, né? Se divertir na cultura. Um ponto central para aprender um novo idioma é que a gente goste daquilo, né? Se você não gosta do idioma como um todo, eu sei que isso é uma realidade para muitas pessoas que vão buscar, por exemplo, o inglês por questões de trabalho, necessidade no trabalho que elas têm, a vontade de uma promoção, né? Um ponto é buscar encontrar algo que as atrai, né? Então, quando a gente faz isso, a gente começa a desenvolver uma paixão, um entusiasmo maior por aquele idioma, por aquela cultura, por um determinado país, isso tudo facilita. E quando a gente tenta entrar naquela cultura, isso facilita ainda mais a nossa pronúncia, né? Muito importante. Isso também não quer dizer que quando a gente vai aprender um idioma, a gente vai se anular, né? A professora de inglês Karina Fragoso, ela tem lá alguns materiais dela, camisa, em que o slogan é My accent is my identity, né? O meu sotaque é a minha identidade. E ela faz essa analogia com o próprio sotaque dela do Rio Grande do Sul com as experiências dela em São Paulo, o próprio sotaque português dela aqui no Brasil, né? Então, quando a gente vê isso, todo mundo tem sotaque, né? Algumas pessoas pensam que não, mas você quer ter certeza, é só viajar por um local bem diferente, um outro estado, e as pessoas vão falar: olha, que sotaque diferente, de onde você é? Né? Então, todos nós carregamos, algumas pessoas de forma mais enfática, outras menos. Mas o ponto central é: quando a gente está desenvolvendo um novo idioma, a gente deve buscar relaxar e abraçar a cultura, né, de modo que isso facilite a nossa comunicação e deixar fluir, né? Não ficar sistemático demais e também resistente
aqueles aspectos dessa nova cultura. Tudo isso vai facilitar que a gente tenha uma comunicação mais clara, que é o nosso maior objetivo, falar e ser compreendido, mas que também a gente não fique muito preocupado com isso, porque essa preocupação também leva a uma vergonha, uma timidez para se comunicar. E aí, se você tem muita timidez porque você está preocupado com o seu sotaque, você vai acabar não falando, vai acabar não praticando, e isso vai atrapalhar todo o seu processo de desenvolvimento. Então, a grande dica aqui para o sotaque é relaxe com o sotaque. Todos nós carregamos mais ou menos, isso também vai variar da nossa idade, quando a gente começou a ter contato com esse outro idioma. Então, a dica é relaxe, abrace a outra cultura e procure sempre ter a comunicação clara, que a outra pessoa te entenda. Então, se você está pronunciando uma palavra e aquela palavra o seu interlocutor não está compreendendo, aquela ali é uma palavra de atenção. No mais, a comunicação está acontecendo, relaxa, aproveite o momento e busque se comunicar mais no idioma. Também, a maior prática vai fazer com que você possa evoluir mais e cada vez mais a sua comunicação fique ainda mais clara.